Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de educação física. Hoje nós vamos ver a classificação dos esportes, tá bom? Nós vamos ver uma classificação um pouco diferente. Talvez você já tenha visto esse tipo de classificação ou talvez não. Essa é uma classificação do qual vai dividir os esportes em alguns grupos. E aí, ao longo da aula de hoje, eu vou explicando a vocês e vou mostrar também exemplos de alguns esportes que fazem parte desses grupos, tá certo? De classificação. Então, vamos lá. Então, como a tia Joyce já falou na aula de quarta, vocês tiveram um pouco aí dos esportes, conhecendo os esportes, ele, tudo mais, e hoje a gente vai ver a classificação dos esportes. Então, para hoje, nós vamos ver a lógica interna dessa classificação dos esportes, nós vamos ver a classificação dos esportes em si, e aí nós temos como objetivo o quê? Compreender a lógica interna dos esportes e compreender a classificação dos esportes através de sua lógica interna. Então, vamos lá. Classificação dos esportes, relação de cooperação e oposição. Então, vamos ler aí o que está aqui nesse textinho. Dentro das classificações possíveis neste trabalho, optou-se inicialmente por aquela que permite dividir os esportes em 4 grandes categorias, a partir da combinação de outras 2 distribuições, o que permite construir uma matriz de análise que, embora não inclua todos os esportes, envolve uma importante parte do universo das modalidades. Então, como a tia Joyce falou, nós vamos ver um tipo de classificação dos esportes, nós vamos ver em formato assim, de grupos, sabe? Mas os esportes, eles podem ser classificados de outras maneiras, de outras formas, tá bom? A gente vai classificar ele segundo a sua cooperação, ou seja, se ele vai ser um esporte que você precisa da ajuda de alguém, ou se vai ser um esporte que na hora que você está praticando ele, você precisa ter outra pessoa ali contra, né? Como oposição a você. Então, de forma bem resumida, pode-se dizer que os critérios da classificação é assim. Se existe ou não relação com companheiros, ou seja, se você tá ali jogando aquele esporte sozinho, praticando aquele esporte sozinho, ou se você está praticando com outras pessoas. Você precisa de alguém para praticar aquele esporte. E se existe ou não interação direta com o adversário. Se você precisa, no esporte, sempre você vai ter um adversário. Mas possa ser que você, na hora de confrontar ele, você não confronte ele na mesma hora. Ou seja a sua vez de fazer aquele esporte, aí você sai e entra ele para fazer o momento dele. Então, também existem esportes assim, né? Como também existem esportes como futebol, vôlei, que os 2 times têm que entrar na mesma hora, não é isso? Com base nesses princípios, é possível classificar as modalidades em individuais ou coletivas, quando utilizado o critério relação com os companheiros, e com ou sem interação direta com o adversário, quando o critério utilizado é a relação com o oponente. Então, vamos lá. Combinando essas 2 classificações de oponente, né, de cooperação e de oposição, nós vamos ter as seguintes categorias. Esportes individuais em que não há interação com o oponente são atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente. Então, tia Joyce já tinha explicado. Que é o quê? Aquele esporte, por exemplo, quando você vai praticar ginástica, né? Como a gente tá vendo aí na imagem. A gente vai praticar ginástica. As ginásticas individuais, né? Aquela ginástica assim, que é só a rítmica, os aparelhos, lembrei o nome. Que você tem que usar os aparelhos, né? Normalmente você faz aquela ginástica só. Então, você vai lá, faz a sua parte, faz a sua apresentação, se for o salto, se faz acrobacias, enfim. Você faz o seu e você sai. E aí vem o outro e vai fazer o dele. E aí é um esporte
mas cada um está fazendo no seu momento. E cada um vai receber a pontuação da sua apresentação, né? Do que a pessoa conseguiu apresentar. E aí vai ver quem ganhou, quem perdeu. Então, esse também é um tipo de esporte que ele é individual e não há interação com o oponente. Mas a gente também tem o esporte coletivo, que também não tem interação com o oponente. Que cada parte do time, né, fica em uma posição diferente. Os times adversários ficam em posições diferentes. Então, vem o quê? São atividades em que requerem a colaboração de 2 ou mais atletas, mas que não implicam a interferência do adversário na atuação motora. Então, o vôlei tem a rede, aí fica um time de um lado, o time do outro lado. É um esporte coletivo, você não joga só, mesmo que você jogue com outra pessoa, ainda assim já não é, você não tá jogando sozinho, né? O vôlei de 2 pessoas, que é o vôlei de praia. Você já não tá só. Então, fica um time de um lado e do outro. E eles não se interagem. Cada um fica no seu, faz o que tem que fazer e joga a bola pro outro lado. Pronto. Tá certo? Temos os esportes individuais e que há interação com o oponente, que são aqueles em que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando, em cada ato, alcançar os objetivos do jogo, evitando concomitantemente que o adversário faça, porém, sem a colaboração de um companheiro. Então, existem aqueles esportes que você vai fazer sozinho, você vai ter uma interação com aquele oponente, mas cada um, como é que eu posso dizer? Não vai estar no seu lado, entendi? Cada um vai estar no seu lado. O ping-pong ou o tênis são um esporte individual, né? Que pode ser praticado individualmente. E eles não têm interação com o adversário, mas não é assim ao mesmo tempo. Já também existem os esportes coletivos e que há interação com o oponente, que é o quê? O futebol, o basquete, o handebol, não é? Aí tá todo mundo, são 2 times, e esses times se enfrentam, um querendo pegar ali a bola do outro. Então, além de ser um esporte coletivo, que você vai ali num time ter várias pessoas no seu time, também é um esporte que você precisa que o adversário interaja ali na mesma hora com você. São atividades nas quais os sujeitos, colaborando com os seus companheiros de equipe de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. E aí tem esse quadrinho que a gente agora vai ver de forma mais clara, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O esporte coletivo com interação do adversário. Então, vamos lá. Esporte, vê assim, ó. Esporte coletivo com interação com o adversário. Aí nós temos aqui de lado o quê? O basquete, o futebol, que é também o futsal. Tem o softball, muito conhecido lá nos Estados Unidos, que também ele é conhecido como beisebol, tá bom? Temos o voleibol, tá certo? Então, são esportes coletivos e que têm a interação com o adversário, tá certo? Agora nós vamos para o esporte individual, mas ele tem interação com o adversário, tá certo? Então, vamos lá. Badminton, olha só. Aí essa imagem tá mostrando 2 pessoas no badminton, mas tem o badminton individual. Ops. O judô é um esporte individual, né? Que você não tem equipe, é você e o outro oponente. Tem a peteca e que também, né? O tênis, que é na mesma classificação aí, o tênis. Já também nós temos o esporte coletivo sem interação com o adversário, que nós podemos ter aí a ginástica rítmica, não é? A equipe vai lá, coletivamente se apresenta e depois sai para outra equipe se apresentar. Tem o quê? O nado sincronizado. Cada equipe se apresenta no seu momento, recebe a pontuação, né? E aí você faz isso em forma coletiva. Olha aí que lindo o nado sincronizado. E tem o remo também.
tá bom? Agora, o esporte individual sem interação com o adversário. Atletismo, olha só, cada um está correndo o quê? Na sua raia, não é isso? Então, eles não têm interação com o outro. Temos a ginástica olímpica, que cada pessoa vai ficar aí no seu aparelho e ele vai fazer novamente a sua pontuação e depois vai vir o outro para fazer o dele. Como também o nado, olha só, o nado é um esporte individual, você não nada tipo com ninguém, a não ser que seja um nado sincronizado. Você vai na sua raia, volta e pronto, né? E vê quem ganhou, quem chegou primeiro. Então, esses são os esportes coletivos, individuais. São os esportes coletivos e tem os esportes individuais. E tem os esportes que você interage com o adversário e tem aquele que você não interage com o adversário. Quando se observa também, aí agora a tia já vai falar uma outra classificação, mas também tem a ver com esses dois que eu falei. Então, por exemplo, existe aqueles esportes que são feitos ao ar livre. Então, possa ser que vá chover, possa ser que o clima esteja muito seco, possa ser que esteja fazendo muito frio, pode ser que esteja fazendo muito sol, mas também tem aqueles esportes que você pratica onde? Em um lugar fechado, em um lugar coberto e que pode estar caindo pedra do céu, granito do céu, mas não vai atrapalhar o esporte, não vai afetar o desempenho daquele esporte. Então vamos lá. Esporte sem estabilidade ambiental. Canoagem. Olha só o céu, gente. Se tivesse chovendo, se tivesse caindo granito no céu, se tivesse tudo escuro, nublado, afeta. Temos também o quê? O mountain bike. Mountain bike é um esporte de ciclismo que você pode fazer em montanhas, em lugares montanhosos, como também tem a competição no meio urbano. Então, se aí tiver pedra chovendo, pode cair alguma pedra, pode acontecer alguma coisa. Então, aí tem interferência do ambiente, né? Como também nós temos os esportes com estabilidade ambiental, que o lugar está protegido. Basquete, o nado, tá vendo? Pode ver, olha aí pro teto da foto. Tá fechadinho, né? Olha aí o nado. É no ginásio, tá tudo fechadinho, não vai acontecer nada. Agora, eu quero que você conte para mim qual desses esportes de hoje, da aula de hoje, que tia Joyce mostrou a imagem, que tia Joyce falou o nome dele aqui, você já praticou? Ou então me conta, qual é o que você pratica atualmente? Ou me diz então, qual desses esportes você gostaria de praticar no futuro? A sua resposta vai me ajudar muito a gente poder organizar a nossa aula, tá certo? Na nossa aula dessa unidade. Então, me conta para que eu possa saber qual desses esportes que tia Joyce falou você gosta mais, você já queria praticar, ou você já praticou, ou você pratica. Isso vai ajudar muito, tá bom? E agora, a atividade... Aí, vejam, vocês vão me dizer isso aqui, tá bom? Também lá, quando vocês forem enviar a atividade, aí vocês enviam a foto da atividade que eu vou falar agora e vocês enviam também essa resposta, tá certo? A atividade do dia. Em uma folha de papel, pode ser do caderno, uma folha de papel pautado, de ofício, tanto faz. Você vai fazer uma pesquisa. Quais são os esportes aquáticos? Aí você vai pesquisar esses esportes e você vai fazer o quê? Você vai imprimir a imagem das modalidades desses esportes e vai colocar nessa folha. Aí primeiro você coloca seu nome, sua turma, cola a imagem das modalidades aquáticas de esportes que acontecem na água, tá bom? E você, embaixo da foto, você vai botar o nome desse esporte. Depois você vai tirar uma foto dessa pesquisa, dessa atividade e vai enviar aqui no Eclass para a tia Joyce poder corrigir, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau!